Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Luísa, Mariana? Está me ouvindo? Sim? Ouvindo bem? Ok. Bem, eu não tô 100% ainda, mas hoje meu olho tá bem melhor do que em vista de ontem. Então hoje eu vou ficar com a câmera ligada, tá? Se não ficasse com a câmera ligada ontem, vocês iam ter pesadelo comigo. Tava tão irritado, que tava vermelho, vermelho, vermelho. Não tinha uma parte branca nos meus olhos. Conjuntivite é um trem sério, nossa, dá trabalho. Vamos lá então, meninos, tem uma tarefinha de geografia, né? Vamos fazer a correção. Página 7, é isso? Página 6, E a Sara 7. já fez a correção. Fiz. Ah, gente, tá certo. Qual foi? Onde a gente parou? Vocês lembram? Tô doida. Foi na página 11. 11, né? Ah, eu fiz foi a correção na aula passada. Só a correção. Tá certo. Isso é verdade. Página 11, vamos falar dos refugiados passado e presente. Obrigada por me lembrarem. Tudo tranquilo para a prova de manhã? Alguma dúvida? O conteúdo é tranquilo, a prova também não tá difícil não, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês já conseguiram visualizar meu compartilhamento de tela? Só pôr na página 11. Aqui. Quem são as pessoas que se classificam nesse grupo de refugiados, meninos? Hum? São aqueles que saem do país em guerra? Isso. São aqueles que são obrigados a saírem de seus países, né? Possivelmente por guerra, conflitos econômicos, principalmente guerra, né? Questões religiosas, questões culturais, isso mesmo. Então esse capítulo ele é bem dinâmico assim, porque ele traz vários contextos, né? A gente saiu desde os primórdios da humanidade e a gente chega aqui falando dos refugiados. O livro de vocês traz no texto, né, que são esses emigrantes, né, que saem dos seus países em guerra civil ou que não oferecem liberdade de expressão política, religiosa ou cultural. Então, refugiados são todos esses. Não, talvez não esteja o país em guerra, mas aquele país que não deixa o civil ter expressão é, livre, né, ter liberdade de expressão, seja política, cultural ou religiosa, esses também são classificados como os refugiados. Na década de 80, né, no ano de 1980, diversas crises provocaram essas migrações forçadas no mundo todo. Elas foram provocadas pelas guerras civis, né, tanto as latino-americanas, como na Nicarágua e Haiti, né, como também no Oriente Médio, tá? Então, nos países que compunham, por exemplo, a Iugoslávia, na Argélia, e os países africanos, né, dos Grandes Lagos, Costa do Marfim, essas regiões aí são as regiões de grandes conflitos, tá? Como também a capital do Sudão, tá bom? Somália. Então, são países bem conflituosos, onde as pessoas elas não têm essa liberdade de expressão e muitos conflitos civis também, conflitos de guerra e tudo. Então, recentemente, a guerra civil na Síria, né, e a crise política e econômica na Venezuela
no Haiti, na Nicarágua, provocou essa saída dessas pessoas. Aqui mesmo em Anápolis nós temos milhares de imigrantes, né? Muitas pessoas que vieram de fora, principalmente principalmente os que pertenciam à África, né? Continente africano. Então essas pessoas, né, elas saíram de seus países em direção aos demais países latino-americanos, como aos Estados Unidos, a Espanha também. Então o Brasil, ele recebeu milhares dos sírios, dos haitianos e dos venezuelanos, né? Pra vocês terem uma ideia, nosso centro da cidade mesmo é bem tomado, né, por eles. A maioria deles tem o seu ponto de comércio, tem o seu ponto para suas vendas, para trabalho. Outros abriram grandes lojas dentro de Anápolis, né? Então, os países que receberam os refugiados durante a década de 2010, né, foram a Turquia, o Paquistão para a Turquia, que se deslocaram mais de 3 milhões de sírios que fugiram da guerra civil. E o Paquistão, ele recebeu milhares de afegãos que fugiram dos seus países pelo mesmo motivo dos sírios, em busca de melhores condições de vida. A maioria desses refugiados, eles migraram, né, para os países vizinhos, onde teve aí os grandes acampamentos e viveram em grandes acampamentos precários. Aqui no Brasil tem organizações de assistentes sociais que cuidam desses refugiados, né, trazendo para eles moradia, trabalho e estudo. A maioria vem já estudando, então eles partem para cá já com vaga de universidade já preparados para recebê-los. Essa precariedade desses campos, né, está relacionada aos aspectos econômicos e sociais desses países. No caso aqui o livro está falando do Paquistão, tá bom? Então, eles receberam muitos imigrantes, mas sem estrutura para recebê-los. Então, muitos refugiados que foram para lá, eles também acabaram partindo por causa desses problemas humanitários. Então, eles migraram para outros, né? Então, quando eles viam falta de escolas, falta de hospitais, falta de saneamento básico, muitos deles saíram do Paquistão e foram procurar outros lugares para viverem com a qualidade de vida um pouco melhor. Aqui o livro de vocês traz uma imagem de um campo de refugiados Dadaab, no Quênia. Essa foto é de 2011, deem uma olhadinha para vocês verem. Então mostra aí, isso fica no leste do Quênia, um acampamento que teve aí, recebendo cerca de 300 mil pessoas que fugiram da Guerra Civil da Somália. Então, esses problemas aí ambientais, esses problemas sociais, também permitiram que eles saíssem desses acampamentos de refugiados e migrassem para outros lugares por melhores condições. Esse mapa aqui traz as causas ambientais que resultam na migração dessa população humana de 2010. Os pontinhos pretinhos é a cidade, os azulzinhos são as grandes deltas, né? Pequenas ilhas, aí tem uma área costeira e tem áreas expostas à desertificação e à seca. O lilazinho são as áreas expostas a furacões e o verde são as áreas árticas que são vulneráveis ao derretimento do gelo, tá? Então, ou seja, por mais que quando você sobrecarrega uma determinada região, você acaba provocando um impacto ambiental nessa região. Porque se eu sobrecarrego aquele habitat com quantidade de seres vivos nele, aumentando o número que ele suporta, eu acabo promovendo um impacto ambiental nesse local, tá? Eu vou continuar com o conteúdo, depois eu marco as atividades pra vocês fazerem. Agora vai falar dos lugares ecumênicos e enocumênicos, né? O que seria cada uma dessas coisas? O que vocês acham? O que seria isso? Tanto um quanto o outro. O que significa isso? Né? Isso aqui vai tratar de lugares aonde há ocupação da humanidade, tá bom? E aí a gente vai ver as duas diferenças. A gente vai ver aqueles que permanecem, que são chamados de enecumenos, tá? E os que não permanecem, ecumenos, tá bom?
Então, as regiões, né, que apesar de condições climáticas severas, são habitadas e aptas à sobrevivência humana. Nesses espaços aí, ainda o clima e o relevo que não é muito favorável para a moradia, os seres humanos eles ainda conseguem habitar eles e viver nesses lugares. Mas é claro que eles vão trabalhar para as adaptações, né? E utilizar todos os recursos que tem para a sobrevivência deles nesses habitats. Então, aqui tem um mapa de uma densidade demográfica do mundo inteiro. Deem uma olhadinha no livro de vocês, ó. Aqui, ó, Equador, tipos do clima, né? Equatorial, ó, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, de alta montanha e polar, tá? Então, isso aqui é só uma demonstração do clima. O próximo vai mostrar a densidade demográfica. Vocês sabem o que é a densidade demográfica? Oitavo. O que é a densidade demográfica? Quantidade de habitantes por quilômetros quadrados em uma determinada região, tá bom? Quando eu falo de densidade demográfica, eu tô falando de quantidade de pessoas que vivem por quilômetro quadrado em um determinado lugar. Então, marquem isso aqui. Os lugares onde a humanidade ocupa são chamados de ecumenos. E os lugares onde a humanidade não encontrou condições para sua permanência são chamados de enecumenos, tá? A maioria dessas densidades mundiais, elas estão em áreas em que os climas são favoráveis, é claro, favoráveis à sobrevivência do ser humano. Então, aonde vai possibilitar que ele desenvolva atividades econômicas, tá bom? Justamente eles vão procurar lugares em que eles possam ter esse crescimento, tá? Geralmente, aonde esse crescimento ocorre é nas regiões temperadas do hemisfério norte. Então, nessas partes aí, a superfície terrestre, as condições climáticas, elas são mais favoráveis. Então, tem bem definidas as 4 estações do ano, os solos são mais férteis, a prática da agricultura. Então, muitas civilizações, elas formaram nessas regiões, né? Acabaram criando vínculos aí. Então, a China, por exemplo, a Europa, elas vivem desde a chegada dos seus primeiros grupos humanos. Então, ou seja, os grupos humanos que chegaram nesses lugares, eles permaneceram e permanecem até hoje. Então, todos os chineses e europeus, eles têm um histórico desde seus antepassados de origem mesmo, que permaneceu lá desde quando chegou a primeira civilização. Já os lugares com extremos climáticos, como por exemplo, lugares desérticos, quentes demais, muito secos também, ou polos muito frios ou secos, onde possuem as florestas equatoriais, como a amazônica, que tem aí um clima muito diversificado, né? Ele é quente demais, também muito chuvoso, são áreas de baixa densidade. Também lugares com altitudes mais elevadas, como as cordilheiras dos Andes, né? Lá no Alpes do Himalaia, tem um ar mais rarefeito. Esses lugares aí já impedem que as pessoas respirem com facilidade. Então, poucas pessoas elas vivem nessas altitudes acima de 4.000 metros, tá? Quando acontece de se aproximar, então, dos polos, são os lugares poucos povoados, justamente por causa da dificuldade de sobreviver nesses lugares. Tá? Como, por exemplo, na Patagônia, na Argentina e no Chile, tá? No norte do Canadá e da Europa, da Sibéria e da Rússia também. Com tudo isso, apesar de tudo isso, ainda assim os seres humanos, alguns se modificam para viver nesses tipos de lugares. E aí eles vão se adaptar a essas características climáticas diversas, né? Por exemplo, é claro que as pouquíssimas pessoas que convivem lá no extremo norte do Canadá, que é extremamente frio, eles vão se adaptar àquele clima e viver de acordo com isso. Então, por exemplo, os países nórdicos europeus, da Sibéria e da Rússia, são quentes e desertos, né? Desérticos, como o Saara, que é muito quente também, e também a parte mais úmida das florestas equatoriais, como a América do Sul e na África,
os seres humanos que vivem nessas regiões, eles vão se adaptar com o meio. E são regiões que vão ter cada vez mais pequenos grupos vivendo nessas condições, tá bom? Aqui mesmo mostra o livro de vocês uma imagem da Groenlândia, né? Olha só, lugar muito frio, como que as pessoas vivem, tá? São os Inuits, tá? Os Inuits são quem? São os indígenas que vivem, né, nessas partes extremamente frias e árticas, né, da Sibéria russa, na Groenlândia, Alasca, também no Canadá. Então eles são bem acostumados com essas condições severas de frio, né? Então eles têm um modo de vida deles aí já acostumados, tá? Então é claro que a questão da agricultura lá é impossível, então a alimentação deles é baseada somente em proteínas de animais. O que eles vivem? Vivem da pesca, principalmente da pesca assim, de tudo vocês pensarem, né? Peixes, focas, baleias, eles vivem disso. Já o fator econômico que leva à ocupação nessas áreas enicomênicas é a existência dos recursos que tem, tanto minerais e energéticos, que é mais abundante do que qualquer outro lugar. E por ter um valor econômico também muito grande para o mercado, como por exemplo petróleo, gás natural e o ouro, tá? Então as pessoas elas vão atrás desses recursos para explorar economicamente falando esses lugares. Então essas áreas, a diversidade climática e as tecnologias, elas são usadas para dar justamente uma condição efetiva de vida, de ocupação dessas pessoas nesses ambientes, tá? Justamente tudo para favorecer a exploração dos recursos naturais e minerais dessas regiões para o crescimento econômico mesmo. Não tem outra alternativa, é crescimento econômico mesmo, tá? Meninas, com isso a gente fecha o capítulo. E aí eu quero pedir que vocês façam. Esse livro ele é bem pequenininho, pra gente terminar ele rapidão. Eu quero que vocês façam a página 16 de tarefa de casa. Marca aí. Página 16. Vocês têm perguntas? Dúvidas? Sim, não? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta sobre amanhã? Vão comigo lá no capítulo 2. Eu vou dar a introdução desse capítulo para a gente finalizar hoje, tá? Diversidade e dinâmica da população mundial. Agora que a gente muda completamente o assunto, nós vamos falar do crescimento mundial, crescimento, né, da população humana, qual é a dinâmica desse crescimento, como que ele se consolidou, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho de demografia, de municípios, nós vamos falar de teorias demográficas, nós vamos falar de... Só um minutinho, deixa eu centralizar. Nós vamos falar da demografia da América Latina, tá? Nós vamos falar de reformistas, fluxos migratórios políticos, qual a importância dessa integração de território, tá bom? Distribuição demográfica na América Latina em específico. Aqui tem a população mundial, olha só, no ano de década de 74 era 4 bilhões, 87, 5, 99, 6, 2012, 7, 2027 é de 8 bilhões e 2046, 9,5. Isso é um crescimento, uma margem que se tem. Então, para a gente saber qual é a população mundial, foram feitos vários estudos, né, pela ciência demográfica. Ela procurou, então, fazer um levantamento de dados, analisar esses dados da população mundial, né, e diferenciar a população e demografia. População ela é definida como o número de pessoas que habitam em determinado território ou região, e a demografia é o estudo do comportamento, quais as transformações, a dinâmica geral da população, tá? Em suas análises, então, a demografia ela vai contar com elementos estatísticos e pesquisas qualitativas, tá bom? Aí tá a diferença. É por isso que se sabe
quantos milhões de habitantes habitavam o planeta em cada uma dessas décadas aí, tá bom? Então, durante esse processo de ocupação, né, humana no planeta Terra, a população mundial ela aumentou muito consideravelmente. Então, a preocupação atual é que em 2050 a Terra seja habitada por cerca de 9,7 bilhões de pessoas, tá bom? Essa preocupação dos cientistas, por quê? Medo de que todos os recursos naturais que temos, eles acabem, tá bom? Demografia por municípios. Então, a gente vai falar crescimento vegetativo, já falamos sobre isso. O que é crescimento vegetativo? É a diferença entre natalidade e mortalidade. Crescimento demográfico é o resultado que se faz da soma de todo o crescimento vegetativo. É como se fosse um saldo migratório. Natalidade é a quantidade de pessoas que nasceram, né, em relação à população total, tá? Em um determinado lugar, seja município, país ou mesmo estado. A gente tem a mortalidade, que é a quantidade de pessoas que vão morrer aí em relação à população total em um determinado lugar, município, estado ou país em si. Fecundidade, que é a quantidade de pessoas de filhos por mulher em idade fértil. E o fluxo migratório, que é esse movimento de entrada e saída de pessoas de um estado para outro, de um país para outro, depende muito, tá? Então, nós vamos tratar um pouquinho sobre tudo isso. E o Brasil, né, ele tem esses dados referentes à população. Quem é o instituto que estuda essa parte de crescimento no Brasil, 8º ano? Vocês estão participando da aula, ouvindo, entendendo o que eu estou dizendo? Então, quem é o órgão responsável para estudar o crescimento da população? Seria o IBGE? O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sempre IBGE. Ele que vai levantar todos os censos, todos os dados, comparando esse crescimento mundialmente, tá? Então, foi uma contagem, geralmente os dados que o IBGE levanta é de 10 em 10 anos, de década em década, ele faz esse levantamento e faz essa contagem, tá bom? Então, ele vai levantar diversos fatores, como a residência... Isso foi prova no passado, tia. Oi? Ali o microfone está desligado. Isso. Travou. Travou um pouco. Eu só entendi ano passado, tia. Tá travando só pra mim ou vocês estão vendo travado também, congelada a imagem da Alice? Também, né? Alice, a tia vai continuar assim que você voltar aí, der certo, você fala de novo. Então, esses dados, eles são analisados, né? E após feita a contagem, eles então postam esses dados mostrando a diversidade que tem ou o crescimento que tem. Então, ele é responsável por controlar tudo isso que eu falei para vocês. Crescimento vegetativo, crescimento demográfico. Desculpa, que a internet estava ruim. Ah, tá. Pode falar. Não, que isso foi motivo de prova no passado. Foi. Isso cai demais em prova. Então, ele Os vai... anos, que era 10 anos, para fazer outra era 10 anos. Instituto Brasileiro de Geografia. Uhum. Sim. Então, assim, todos os dados do IBGE sempre caem em prova, gente, sempre. É muito comum cair. Então, aí a gente tem aí, vai fazer, então, a contagem de natalidade, de mortalidade, fecundidade, para ver o quanto a população ela está crescendo, né? Se esse crescimento, ele é um crescimento natural, tá? Fluxo migratório. Então, todas essas análises são feitas pelo IBGE, tá bom? E aí a análise do gráfico que vai mostrar aqui, vai mostrar um crescimento vegetativo brasileiro, tá? A diferença de natalidade e mortalidade, como eu disse para vocês, para verificar as taxas de natalidade e mortalidade e a queda que teve nesse crescimento de acordo com os anos, tá?
Então, ó, ano de 1950 varia de 1950 a 2020, tá bom? Aí tem uma legenda, a 2 estrelinhas quer dizer que o aumento estimado da taxa de mortalidade a partir de 2010 está associado ao aumento de idosos no conjunto total da população brasileira, tá? Então, dêem uma olhadinha aí pra vocês verem. E um asteriscozinho é só uma estimativa. Então, perfil etário, né? Então, os dados dos censos, eles vão mostrar a população, se ela está estruturada, ela sempre vai ser estruturada por idades de 5 em 5 anos, proporção de jovens que varia de 0 a 19 anos, adultos que variam de 20 a 59 anos e idosos que são todos acima de 60 anos. A população, então, como os governos, né, terão que direcionar os investimentos, por que isso é importante? Porque através desse perfil, desse panorama, que os governos vão saber o que eles devem investir, tá bom? Qual área eles devem investir mais? Se é educação, se é saúde pública, tá? Ou se é escolas técnicas para mão de obra, depende da quantidade maior de fluxo de pessoas que tem. Então, o perfil etário ele é apresentado em pirâmides etárias, populacionais ou demográficas, como a demonstrada aqui do lado, tá bom? Então, a gente tem um crescimento aí de homens e de mulheres. Os fluxos migratórios ontem e hoje, né, o IBGE ainda pesquisa essa naturalidade das pessoas em cada residência, quantidade de pessoas que não são nativas do município, e aí é nesses dados que eles verificam as áreas que perdem ou ganham populações, tá bom? Mobilidade espacial, que são os órgãos governamentais, como ministérios e secretarias de transportes, que vão auxiliar nos estudos feitos, né, dos trajetos pelas pessoas ao longo do dia, que é a chamada de migração pendular. Isso aí a base disso é para calcular a quantidade de moradores que moram em municípios e trabalham ou estudam em outro município. Então, uma mobilidade espacial urbana, ela vai revelar aí o processo de metropolização urbana e indicar a quantidade, a qualidade de viagens da população, o tempo gasto, o meio de transporte. Então, esses estudos aí são justamente para verificar isso, né? Então, é claro que a questão de mobilidade urbana vai poder indicar a necessidade de melhorar ou não o transporte coletivo. Aí mostra também as consequências das melhorias, se melhorou aquele problema anterior ou não, tá? Então é para isso que é feito. E aí a gente fica aqui com esse gráfico aqui mostrando quanto tempo o brasileiro ele leva para se deslocar da sua moradia até o trabalho. É uma variação de mais de 4 horas até 30 minutos. Questão de 30 minutos, 27% tá ganhando, né? Entre 30 minutos e 1 hora é 31% da população. E os meios de transportes, então de automóvel, a maioria usa automóvel próprio, que é 44%, tá bom? Então aí a gente fica por aqui. Não vou passar a tarefa desse capítulo ainda, vou deixar para depois. Aí a gente continua em teorias demográficas. Meninos, amanhã é nossa prova de ciências. Vou mandar para vocês o link da prova, só que vocês não precisam acessar. Só acessa aquele que tiver algum problema. Problema assim, para enviar a prova. Lembrando que a prova será liberada às 14 horas, vai ser fechada às 15h30. Como é prova, então não tem essa questão de tira dúvida, tá? Não tem questão de tira dúvida. Só se realmente você entendeu que aquela questão não está dentro do contexto do que você estudou, está totalmente fora do conteúdo, talvez eu possa ter errado, porque ser humano erra, ser humano ele é cheio de falhas e defeitos, qualquer um pode errar, por que não eu, né? Então eu posso errar também. Aí sim, vocês podem me falar, Tia, isso aqui não está dentro do que eu estudei não, mas fora isso,
Se tiverem algum problema, vocês podem estar acessando e me procurando. Quem não quiser entrar no Zoom para falar para mim que finalizou a prova, pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp também, não tem problema, eu vou estar olhando. Então é isso. Às 14 horas a prova é liberada, às 15h30 ela será fechada. A prova ela não é grande, então eu acho que vocês não vão gastar nem estudo de tempo para poder responder. A prova, conteúdo não é difícil e a prova não é grande, então acho que fica tranquilo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Professora, tem quantas questões a prova? Então, a prova ela tem o quê? 8 questões, mas ainda tô decidindo se eu vou deixar ela com 5, porque eu ainda tô mexendo nela, tá? Eu acho que não tem necessidade de fazer uma prova tão grande, Mas não. é de marcar ou é escrita? As duas. As duas opções, tá? Subjetiva e objetiva. Por isso, por ser as duas opções, eu tô pensando em deixar em 5 questões. O que vocês acham? Vocês acham bom, né? Quanto menor for a prova, melhor é, né? Vocês acham bom? Quanto menor a prova, melhor é. Pra que essas coisas? Pra que prova tão grande, né, gente? Então é isso, pessoal. Vocês entenderam, né? Só vou mandar o link mesmo porque tem que mandar. É um pedido da secretaria. Mas se vocês não quiserem acessar para mim falar que concluiu a prova, não precisa. Basta me mandar uma mensagem no privado, tá? Tá bom? Lembrando que quem perder essa prova, seja por qualquer coisa, já me avisa para mim falar com a coordenação, tá bom? Sei lá, se a energia caiu, se a internet não pôde acessar ou algo do tipo, vocês me avisam para mim já mandar para a coordenação. Para quando eu tiver um respaldo, ver o que posso fazer para vocês, tá bom? Dúvidas? Perguntas? Não? Então, tchau. Fiquem com Deus. Boa prova amanhã.